Por muito tempo, nos fizeram acreditar que investir era apenas para poucos, para quem já tinha muito. Mas a verdade é mais simples. Investir não começa com riqueza. Começa com uma decisão. Uma pequena escolha feita hoje pode se transformar em algo maior amanhã. Não é sobre quanto você tem. É sobre o hábito que você constrói. Porque o futuro não nasce pronto. Ele é cultivado dia após dia. Zhang nasceu em um lugar simples. Um lugar onde os dias passavam devagar e as oportunidades pareciam sempre distantes. Ali, muita gente acreditava que o destino já estava escrito, que a vida seria apenas repetir o que sempre foi. Mas, mesmo em meio à simplicidade, Zhang aprendeu algo valioso. Todo caminho começa com o primeiro passo. E às vezes, é no silêncio de uma vila pequena que nascem os maiores sonhos. Aos 18 anos, Zhang entendeu que ninguém escreve o futuro por nós. Mesmo com um salário simples, ele fez uma escolha diferente. Não foi um grande valor. Foram apenas R$ 100, mas aquele dinheiro não foi gasto. Foi plantado. Zhang compreendeu que investir é como cuidar de uma semente. No começo, quase não se vê resultado. Mas, com constância e paciência, algo começa a crescer. E foi assim que ele decidiu mudar a própria história. O começo quase nunca é grandioso. Às vezes é simples, silencioso. Mas o que realmente transforma o futuro não é o valor inicial. É o hábito, é a constância. É a decisão de continuar, mesmo quando parece pouco. Porque quem aprende a investir aos poucos, aprende também a confiar no tempo. O dinheiro foi apenas a semente. Mas o que realmente fez a diferença foi o conhecimento. Zhang entendeu que investir vai muito além de aplicar valores. É aprender. É observar, é ter paciência para compreender o mercado. Mesmo com uma formação simples, ele escolheu estudar todos os dias. Pouco a pouco, aprendeu a enxergar números como histórias e gráficos como caminhos. Porque quando o conhecimento rega a semente, o crescimento se torna inevitável. O maior desafio de Zhang nunca foi o mercado. Foi a solidão. Ao seu redor, quase ninguém falava sobre investimentos. Não havia com quem dividir dúvidas, nem com quem celebrar pequenas conquistas. Mesmo assim, ele continuou. Em silêncio. Com disciplina. Com fé no processo. Porque algumas jornadas precisam ser caminhadas sozinhas, antes de se tornarem inspiração para muitos. Frugalidade. A semente do crescimento. A imagem transmite uma filosofia poderosa e simples: viver com frugalidade. Em tempos de consumo desenfreado, essa ideia se destaca como um convite à reflexão. O ícone da sacola representa o impulso de comprar, mas ao subtrair esse hábito e somar tempo, simbolizado pelo relógio, o resultado é crescimento, representado pela árvore. Essa equação visual nos lembra que gastar menos hoje é investir no amanhã. Cada escolha consciente, cada compra evitada, cada momento poupado, é uma oportunidade de plantar algo maior: segurança financeira, liberdade de escolha e até mesmo sustentabilidade. Frugalidade não é privação, é sabedoria. É entender que o valor das coisas não está no preço, mas no impacto que elas têm em nossa vida. Ao cultivar esse estilo de vida, construímos raízes mais profundas e colhemos frutos duradouros. Essas foram as atitudes que o jovem aprendiz tomou. Construindo valor além da riqueza. A imagem nos conta a história de Zhang, alguém que 5 anos depois não era rico, pelo menos não no sentido tradicional. Mas ele havia construído algo muito mais valioso. Essa mensagem, acompanhada da transformação de uma pequena muda em uma árvore frondosa, é um lembrete poderoso. O verdadeiro crescimento leva tempo, cuidado e propósito. Nem todo investimento é financeiro. Há valores que não cabem em números: conhecimento, relações sólidas, saúde emocional, propósito. Zhang representa aqueles que escolhem plantar hoje, mesmo sem garantias imediatas, confiando que o tempo e a dedicação transformarão sementes em raízes profundas. Essa filosofia nos convida a redefinir o que é sucesso. Talvez não esteja em cifras, mas naquilo que permanece, floresce e inspira. Porque, no fim das contas, construir algo valioso é mais duradouro do que simplesmente acumular riqueza. Zhang era um jovem comum, mas com uma visão incomum. Enquanto muitos buscavam status e consumo imediato, ele escolheu viver com frugalidade. Sua filosofia era simples: gastar menos hoje para construir mais amanhã. Ele acreditava que o tempo, quando bem usado, era um dos maiores ativos que alguém podia ter.
No início, sua escolha parecia silenciosa. Ele evitava compras impulsivas, cultivava hábitos saudáveis e investia em si mesmo. A equação era clara: menos consumo mais tempo igual a mais crescimento. E assim Zhão começou a plantar. 5 anos se passaram. Zhão não era rico, mas havia construído algo muito mais valioso: disciplina, visão de futuro e confiança. Esses foram os verdadeiros retornos do seu investimento. Como uma pequena muda que se transforma em uma árvore frondosa, Zhão cresceu de dentro para fora. Hoje, sua história inspira. Mostra que riqueza não é apenas o que se vê, mas o que se sente, o que se constrói e o que permanece. Zhão nos ensina que o maior patrimônio é viver com propósito, e que o tempo, quando aliado à sabedoria, transforma qualquer semente em floresta. A jornada de Zhão revelou uma verdade poderosa: investir não é privilégio dos ricos. Ele desafiou o mito de que só quem tem muito pode construir algo grandioso. Com disciplina, visão de futuro e confiança, Zhão mostrou que o investimento mais transformador começa dentro de nós. No início ele não tinha muito dinheiro, mas tinha um sonho e ousadia para agir. Em vez de esperar por condições perfeitas, Zhão começou com o que tinha: tempo, curiosidade e vontade de aprender. Ele investiu em conhecimento, em hábitos saudáveis, em conexões verdadeiras. E pouco a pouco, o que parecia pequeno se tornou valioso. Zhão não ficou rico da noite para o dia, mas construiu algo muito maior: liberdade, propósito e impacto. Sua história é um lembrete de que investir é uma ferramenta de transformação, acessível a qualquer um que sonha grande e escolhe agir com coragem. A história de Zhão não é apenas sobre escolhas financeiras. É sobre coragem, visão e propósito. Ele começou pequeno com frugalidade e disciplina, e construiu algo que dinheiro nenhum poderia comprar: autonomia, confiança e uma vida com sentido. Mas o mais bonito dessa jornada é que ela não termina com Zhão. Ela se abre como uma porta iluminada, um caminho que convida qualquer pessoa a entrar. Porque investir, seja em conhecimento, tempo, saúde ou sonhos, não é um privilégio de poucos, mas uma possibilidade para todos que ousam começar. A mensagem é clara: você também pode escrever sua própria história de transformação. Basta dar o primeiro passo. Como Zhão, você não precisa ter tudo, só precisa acreditar que pode construir algo valioso, dia após dia. Começou com pouco. Sem riqueza, sem privilégios, apenas com uma ideia clara: viver com propósito e plantar o futuro com paciência. Ele enfrentou dúvidas, superou limitações e provou que investir em si mesmo, no tempo, nos sonhos, é possível para qualquer um que escolhe agir. Sua jornada não foi sobre acumular bens, mas sobre construir valor. Ele cultivou disciplina, desenvolveu visão de futuro e fortaleceu sua confiança. E no fim, Zhão não apenas transformou sua vida, ele abriu uma porta para que outros também acreditassem. Essa porta está aberta para você. Não importa de onde você veio, mas sim para onde está disposto a ir. Se Zhão conseguiu, você também pode. Basta dar o primeiro passo, com coragem e intenção. Não nasceu com privilégios. Mas ele descobriu algo essencial: o conhecimento é a chave. Foi assim que começou, aprendendo, estudando, entendendo como o mundo funciona e como ele poderia crescer dentro dele. Depois veio a segunda etapa: o investimento como caminho. E não estamos falando apenas de dinheiro. Zhão investiu em si mesmo, em tempo, em disciplina, em pequenas ações que, somadas, construíram algo grandioso. Sua história é mais do que inspiração, é um convite. Um convite para você também abrir essa porta, seguir esse mapa e escrever sua própria trajetória. Porque não importa de onde você veio, mas sim para onde está disposto a ir. Se Zhão conseguiu, você também pode. Comece a escrever sua história hoje. Ele começou com pouco, mas teve coragem de dar o primeiro passo. Ele aprendeu que o conhecimento é a chave, que investir é o caminho, e que a disciplina constrói raízes profundas. Sua jornada não foi sobre riqueza imediata, mas sobre valor duradouro. Agora, a história de Zhão se transforma em um convite. Um chamado para você olhar para dentro, reconhecer seus sonhos e começar, mesmo que pequeno. Porque o sol nasce para todos, e cada novo dia é uma oportunidade de escrever um capítulo diferente. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está disposto a ir. Se Zhão conseguiu, você também pode. E o melhor momento para começar é agora.